Olá, meus amores. Vamos para a nossa aula de português. Ó, na aula anterior, Ivonete passou para vocês a página 19, não, que 19? A página 5 e vocês terminariam na página 6. Só que eu não mandei fazer o restante da página 6, então a gente vai fazer agora, tá certo? Ó, a gente vai rever o substantivo coletivo, certo? Lembra que o substantivo coletivo é um conjunto de alguma coisa? Pronto, conjunto de letras, que é todas as letras que a gente estuda. Tá onde? No alfabeto. Tá entendendo? Um conjunto de bois, é uma boiada, certo? Aí diz assim: enquanto brincavam no quintal do sítio, Urbano e Rita escreveram na terra algumas palavras. Veja: Pedro, homem, Benedito, panela, fogueira, sertão, comboio, João e cavalo. Quais, letrinha A, quais das palavras do quadro são substantivos comuns? Substantivos comuns são aqueles substantivos que a gente escreve com letra minúscula, nome de objeto, de plantas, de frutas, certo? De animais. Aí quais foram? Panela é a primeira, depois homem, depois fogueira, depois sertão, comboio e cavalo. Isso aí são substantivos comuns. Agora, quais das palavras do quadro são substantivo próprio? Substantivo próprio é aquele que começa com letra maiúscula e são nome de países, cidades, certo? Estados, não é isso? Pedro é nome de pessoa, então a gente escreve com letra maiúscula, é substantivo próprio. João também e Benedito. Agora, quais das palavras do quadro é também substantivo coletivo? Só tem uma, que é comboio, certo? Agora, continuando na página 7, oitavo quesito. Rita e tia Célia estão sempre juntas, conversando sobre muitas coisas, inclusive histórias. Os nomes das personagens dessa narrativa são chamados de substantivo próprio ou comum. Rita e tia Célia é substantivo próprio ou comum? Substantivo próprio, porque é nome de pessoas, escreve em nome próprio. Cite 3 exemplos de substantivo próprio. A gente pode colocar Brasil, São Paulo, Janeiro, Olinda, Recife, João, Pedro, Maria, nome de pessoas, Eduardo, Vinícius, nome de pessoas que vocês conheçam, Pedro, certo? Ele só quer 3. O nono. Urbano sabe que sua tia conhece muito substantivo coletivo. Olha aí, grupo agora é o conjunto. Por isso, para aprender novas palavras, eles passaram tempo conversando. Procure as palavras abaixo no dicionário e veja quantas coisas Urbano aprendeu. Cardume. Quando eu digo assim, eu vi um cardume no rio. Cardume é de peixe. Aí vocês escrevem coletivo de peixe, certo? Escrevam aí ao lado, coletivo de peixe. Cardume é coletivo de peixe. Manada. Manada é bois, ou boiada também é bois. A gente pode dizer assim, eu vi uma manada de boi correndo. Então vocês colocam aí, coletivo de bois. Manada é coletivo de bois. Ninhada. Ninhada é de pinto, de gatinho, certo? Aí vocês escrevem ninhada é coletivo de filhotes de animais. Certo? Filhotes de animais diz que é uma ninhada. Certo? Aí vocês escrevem. Agora vamos para vara. Vara é o coletivo de porcos. Certo? Escrevam vara, é coletivo de porcos. Agora, no 10º quesito, nós iremos preencher essa cruzadinha com coletivo. Vamos lá para o primeiro. O coletivo de uva. Aí vocês vão lá para o numeral 1. É um cacho. Porque eu digo, eu comprei um cacho de uva. Então,
de uva é cacho. Escreva aí no numeral 1, cacho, na cruzadinha. 2. Coletivo de ovelha. O coletivo de ovelha é rebanho. Um rebanho de ovelhas estavam no pasto. Então, é rebanho. O coletivo de animais é fauna. Hoje vamos estudar a fauna brasileira. A gente vai estudar os animais que vivem no Brasil. Então, fauna é animais de uma região. Então, fauna. O 3 é fauna. 4. O coletivo de soldado, batalhão. Os soldados estavam no batalhão. Então, os soldados formaram um batalhão, certo? Último, coletivo de cães. Esse é fácil, né? É matilha, certo? Uma matilha de cães corriam na rua, atrás de uma cadela. Ave Maria. 11º, desembaralhe as letras e encontre o elemento que cada substantivo coletivo destacado indica. Elenco é de o quê? Atores. Elenco é de atores. Time é de quê? Jogadores. E buquê, flores. Então ficou atores, jogadores e flores. Agora vocês irão fazer a página 8 sem a tia ajudar, mas tá facinho, vou explicar. Tia Célia desafiou Urbano a descobrir palavras que representassem o coletivo de outras destacadas. Será que você consegue descobri-las também? Reescreva as frases utilizando esses coletivos. Faça a adaptação necessária. Veja bem. Tinha assim, no sítio do avô de Urbano há uma árvore frutífera. Aí você vai repetir. No sítio do avô de Urbano há um pomar. No lugar de frutífera, árvore frutífera, vai ficar pomar. A palavra que está destacada você vai trocar pelo coletivo. Urbano sonha com os soldados marchando sem parar. Urbano sonha com um... Qual é o coletivo de soldados? Quem tiver dúvida, vai lá no livro. Lembra que Tivonete escreveu assim no quadro também para vocês? Tá no caderno de português, tá certo? Na letra C. No sítio, à noite, é possível ver as estrelas brilhando no céu. O coletivo de estrela. Aí você vai escrever no sítio, vírgula, à noite, vírgula. É possível ver o coletivo de estrela. Vai botar o que é. Tá fácil, né? Letra D. As pessoas gostam de ouvir muitas histórias. Pessoas, um bocado de pessoas formam o quê? Um amor, tá fácil. Aí você bota gosta de ouvir muitas histórias. E aí a gente entra com o dígrafo, que você vai simplesmente pintar os encontros consonantais de verde e os dígrafos de vermelho, dessas palavrinhas que estão aí embaixo, ok? Quem tiver dúvida, lê aí o que a Anitta tá falando, mas tá facinho, certo? É porque eu digo assim, porque para pintar e depois já errou e vai ter que apagar, fica aquela boadeira. Então presta atenção. Agora, nós iremos para a nossa aula de história, certo? Então, na nossa aula de história, vocês ainda iremos para o manual. Por que a gente vai para o manual, Tivonete? Porque a gente não acabou ainda a história do manual. A gente vai para o manual. Então, agora é história no manual. Vocês irão abrir o livro do manual na página 50. Na página 50. Aí tem aí, de olho na saúde. Eu vou ler, tá? Presta atenção. Ita, observando a dança de quadrilha e as roupas que as pessoas estavam usando, lembrou-se de um personagem rural conhecido de muita gente que se veste de forma parecida com os homens que dançam quadrilha. O Jeca Tatu. Jeca, porque ele anda, é Jeca, certo? Mas o nome dele não é Jeca Tatu. Jeca Tatu
é uma personagem criada pelo escritor Monteiro Lobato, que é o mesmo que criou o Sítio Pica-Pau Amarelo, em 1914, que representa o homem do campo do interior de São Paulo. A personagem tinha uma imagem caricatural. Vestiam calças curtas e camisa xadrez. Usava chapéu de palha e andava sem sapatos no chão de terra. Andar descalço é um comportamento que pode trazer algumas consequências para a saúde de uma pessoa, pois a pele em contato com o chão pode ser uma via de entrada no organismo de vários micro-organismos causadores de doença. Isso aí está interagindo com ciências, não é isso? Primeiro, que outros comportamentos adotados pelas pessoas podem colocar a saúde deles em risco? Aí era para a gente trocar ideias, mas a gente pode falar de quem fuma, porque quem fuma está prejudicando a saúde dele e a saúde também dos outros. Porque se a pessoa está fumando e soltando a fumaça, eu que não estou fumando, eu estou respirando ali aquela fumaça, eu vou me prejudicar, certo? E também a gente, isso é um exemplo, vocês podem colocar esse exemplo, o fumar. E o outro exemplo é que muita gente faz se alimentar sem lavar as mãos. Porque a mão a gente pega em todo canto. A gente vai coçar a cabeça, a gente vai coçar o pé, a gente vai e pega no chão. Aí a sujeira já está ali na mão, ó, acumulada. Aí a gente vai e pega ou um pão para comer, um biscoito, uma fatia de bolo, que às vezes a pessoa pega fatia de bolo com a mão, que não usa o garfo. Ou então pega uma banana, descasca e come. Não é isso? Então a gente tem que estar com a mão limpa. Então essas duas coisas, fumante, fumar e lavar as mãos. Pronto? Quem quiser colocar outras coisas pode colocar, fica à vontade. No segundo diz assim, em dupla vai ser vocês aí e eu aqui. Pense em uma ação que você e seu colega poderiam realizar para conscientizar as pessoas a cuidar da saúde. Então a gente poderia fazer assim, se a gente estivesse na escola, a gente poderia fazer cartazes para que as pessoas se conscientizassem que lavar as mãos agora, não só agora, mas muito antes dessa pandemia, é muito importante, com água e sabão, tanto para matar, né, para a gente se livrar dessa Covid, e também o uso das máscaras. Aí a gente poderia, se a gente estivesse na sala, a gente poderia fazer cartazes, eu poderia dar aula a vocês, a gente fazer bastante trabalho sobre isso, e vocês passariam para os pais em casa, para os tios, os avós, com quem vocês convivem. Então isso aí seria tipo uma campanha de saúde, certo? Aí vocês poderiam escrever isso aí que Tia falou. Agora a página 51, vocês vão fazer o segundo quesito, o primeiro e o segundo em casa, e o terceiro da página 52. Veja bem, a 51 é você marcar com X, que diz assim: você conhece alguma das festas abaixo? Assine com X aquela que você conhece. Ó, aí tem a festa de Bumba Meu Boi, que é aquele boi dançando, a gente já fez até aí na escola, certo? Que a gente fez no ano passado no folclore. E tem a Romaria do Bom Jesus de Pirapora. Esse aí eu nunca vi, não. A festa do Divino, essa daí eu já vi. Então essas duas aí eu conheço, agora eu não sei vocês. Mas eu sei que do Bumba Meu Boi, a maioria conhece, esses fazem um X. E no segundo, você vai dizer assim: escolha uma dessa festa, uma dessa daí, isso é a tarefa de vocês. E você vai pesquisar e vai colocar no caderno, certo? A resposta no caderno e bate uma foto e manda para mim. Vocês podem escolher a festa do Bumba Meu Boi, aí começar, aí faz uma pesquisa sobre ela. Não quero não, eu quero saber essa daqui que Tivonete disse que não sabe. A Romaria do Bom Jesus de Pirapora. Aí vocês podem fazer essa. Ou então, a festa do Divino. Quem sabe é vocês. Ok? Aí o terceiro é facinho, porque no terceiro, no segundo você vai fazer essa pesquisa, escrever no caderno, e no terceiro diz assim: qual dessas festas você gostaria que fosse realizada no lugar onde você mora? Aí, qual era a festa? É a do Bumba Meu Boi, a
A da Romaria ou a da Festa do Divino. Você vai dizer qual e aonde você queria que fosse realizado. Se era nas ruas, ou em praça ou em outro lugar, você vai dizer, ok? Agora, eu vou ler esse texto aqui para poder a gente responder a página 53 e finalizar, certo? Vamos lá. Trabalhar na roça, como se diz no campo, já foi um grande negócio para muita gente. Hoje, porém, quem sofreu com o desemprego e teve de deixar a zona rural, pensa bem diferente. Lá na fazenda, a gente via aqueles pés de cafés grandes, bonitos, e achava que teria trabalho para sempre. Conta Adailson Regis de Souza, que vinha vivendo da agricultura até se mudar para a cidade no início deste ano. Muitos agricultores, gente, que o Tivonete já falou a vocês, eles vivem lá no sertão, na agricultura. Só que às vezes a estiagem, que demora a chover, aí eles plantam, não conseguem colher, porque a chuva não chega. Eles não têm mais como plantar, não tem como cuidar dos animais dele, porque os animais precisam de água, precisam de pasto, e não tem. Aí eles vendem tudo, se desfaz de tudo e vêm para cá, certo? Quando chega, o que acontece? Não tem condições de comprar uma casa grande, bonita. Aí eles fazem o quê? Vão para morar em comunidades, que se chamam favelas, a maioria, e vão negociar, vender, ou então arrumar um emprego que eles consigam sobreviver, certo? Aí ele diz aqui na letrinha A, na página 53. Como o texto apresenta a vida do campo. Como é a vida do campo? Aí vocês vão colocar. Apresenta uma dificuldade como o desemprego. A vida no campo, certo? Agora, na letrinha B. A fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade. E o texto da página anterior apresenta a mesma visão sobre a vida do campo. Pronto, Tivonete. Eu nunca li a fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Não seja por isso, a gente vai ler agora. Quem quiser pode até acompanhar. É num caderno de atividade, na página 17. Tivonete vai ler para que vocês conheçam essa fábula. Eu gosto muito dessa fábula. O Rato do Campo e o Rato da Cidade. Certo dia, um ratinho que vivia no campo convidou seu amigo que morava na cidade para visitá-lo. O ratinho da cidade, chegando à casa do amigo, achou a paisagem muito bonita, mas a casa era muito simples, assim como a comida. Para o jantar teriam grãos de cevada e raízes. Coitado de você, amigo, exclamou o ratinho da cidade. Leva uma vida de formiga. Venha para a cidade comigo e conhecerá o que é viver bem. O ratinho do campo concordou e arrumou suas coisas para partir com seu amigo para a cidade. Quando chegaram à casa do ratinho do campo, quando chegaram à casa, o ratinho do campo ficou admirado. Havia comida de todos os tipos sobre a mesa. E a despensa era ainda mais incrível, cheia de queijos, mel, cereais, figos e tâmaras. Já iam se preparando para comer quando ouviram passos e precisaram correr para se esconder. Acharam um buraquinho na parede e entraram. O ratinho do campo estava muito assustado, mas seu amigo, achando que o acalmava, disse, quase que não saía: amigo, a vida é assim mesmo, você vai se acostumar. Quando perceberam que o lugar estava calmo novamente, decidiram sair para tentar comer. Mal havia chegado até a comida quando entraram 2 grandes gatos pela porta e mais uma vez os ratos correram assustados para o buraco. O ratinho do campo
pálido e ofegante por causa do susto e da comida, disse ao amigo: olha, amigo, sua casa é realmente muito luxuosa. Tem do bom e do melhor, mas para mim não serve. Vou voltar para o campo, que lá não tenho muito, mas vivo em paz, sem sustos. Moral da história: mais vale uma vida modesta com paz e sossego que o luxo do mundo com perigos e preocupações. O que deu para a gente entender aqui? Que é melhor você viver na sua casinha humilde e ter o que comer do que viver como é que se diz? A pessoa viver desesperado, perturbado, agitado, porque vai acontecer alguma coisa, certo? Então, a gente volta agora para a história. Na página 53 diz assim: a fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade, e o texto, esse textinho que Ivonete leu em história, apresentam a mesma visão sobre a vida do campo? Sim ou não? Sim. Aí vocês podem dizer que sim. Por quê? Aí vocês vão colocar sim, porque a vida no campo, como é simples e segura, o texto mostra que há dificuldades em viver nesses lugares, como o desemprego, certo? Como o ratinho lá, ele tinha dificuldade, ele comia só coisas naturais, né, da própria natureza, porque ele não tinha luxo, porque ele não tinha dinheiro, certo? Mas a vida na cidade é muito agitada. Ele preferiu voltar para o campo, porque tinha o que comer. Ele não ia passar fome, nem ia ser comido por um gato, nem ser morto por um ser humano, certo? Agora, primeiro, a população que vive no campo. Sobre a população que vive no campo, cite 2 grupos sociais considerados rurais. Veja bem, 2 grupos sociais considerados rurais que vivem no campo. A gente pode colocar os quilombolas, pode colocar os agricultores e fazendeiros e também os indígenas, certo? Mas ele só quer 2, que Ivonete citou 4. Letra B. O principal elemento que os grupos sociais do campo têm em comum. Quais são os principais elementos? É a natureza, certo? A natureza, ela é importante para os indígenas, para os quilombolas, para os agricultores e para os fazendeiros. Porque os fazendeiros precisam, mesmo que eles criem só gados, não criem ou não façam agricultura, é só pecuária, gados. Mas ele precisa de quê? Do pasto para os animais comerem. Então, a natureza é importante para ele. E os animais também fazem parte da natureza, não é isso? Agora vocês vão, além da quadrilha, quais outros elementos fazem parte de festas juninas do lugar onde você vive? A gente vai marcar com X. Vê bem, comidas típicas, claro que tem comida. Pamonha, canjica, pé de moleque, milho verde, milho assado. Isso tudo é comida típica, você faz um X aí. Tem fogueira? Tem, faz um X. Tem música? Claro que tem. Tem uns forrozinhos que é música. Tem roupas de praia? Não. Tem danças típicas? Tem quadrilha, forró, chachado, não é isso? Tem jogos de artifício? Sim. Jogo de futebol? Não. Trajes típicos? Sim, um trajezinho de matuto. Tem barracas de brincadeira? Tem. Tem trocas de presente? Não, troca de presente só no Natal, né? Então, a gente terminou a página 53. A 54 e a 55 a gente faz ainda essa semana, tá certo? Porque essa semana é de história. A gente faz essa semana ainda para poder finalizar o nosso manual. Tá ok? Então, a gente terminou hoje. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Amanhã, eu vou tirar a dúvida de algumas pessoas que erraram alguns exercícios de matemática que a gente Tivonete passou. Então amanhã a Tivonete vai aqui pro quadro para dar uma explicaçãozinha. Não que eu vá mais voltar a esse assunto, porque eu não vou. Quando vocês forem fazer a nova atividade será segunda-feira de matemática, dia 31. Eu não vou mais botar a estimativa, que teve gente que errou, não foram todos, né? Mas assim, um bocado errou. Mas Tivonete vai explicar amanhã no quadro, prometo a vocês. Beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!